Comunhão especial com os pais. Mensagem liberada por Ezra Mar, na igreja em Goiânia, no dia 3 de agosto de 2018. É muito bom estar em Goiânia outra vez, junto com os irmãos daqui, com a igreja. Hoje à noite nós temos uma palavra especial para os pais. Na igreja nós estamos procurando, irmãos, melhorar o nosso cuidado para com os irmãos, dando um cuidado mais segmentado. No passado a gente procurava falar para a igreja inteira e a gente não conseguia dar um cuidado adequado para certos grupos de irmãos. Então os pais fazem parte desse grupo de irmãos com uma necessidade muito especial, especialmente nos dias de hoje. O mundo está passando por uma transição, na verdade, assim, uma revolução na questão dos valores, na questão cultural, na questão das ideologias, como nunca antes. É um verdadeiro furacão. E poucos estão conseguindo se segurar. E muitas famílias na igreja estão sendo afetadas hoje. Especialmente nossas crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens estão sendo afetados. Por um lado, nós damos o cuidado para as nossas crianças nas reuniões, na igreja, reunião de crianças. Nós não temos hoje, por exemplo, uma conferência de crianças. Mas nós temos um cuidado um pouquinho mais especializado. Eu posso dizer assim, o serviço de crianças é muito importante. É muito importante nas igrejas. Mas agora sim, a nível nacional, nós não temos assim, um trabalho num lugar só, que é mais difícil, né? Levar crianças para um lugar só. Daí envolveria os pais, assim por diante. Os pais precisariam estar presentes. Mas a partir da idade dos adolescentes, a partir dos 11 anos de idade, nós já estamos dando um cuidado mais adequado. Então, hoje nós temos na Estância Árvore da Vida 2 conferências anuais para os nossos adolescentes, né, de 11 até, quantos anos? 17 anos. E para os jovens de 18 até 30 anos. É um cuidado bastante segmentado e ao longo desses últimos anos, muitos irmãos, inclusive aqui em Goiânia, nós temos ouvido dessa vez, no intervalo, na terça-feira à noite, entre a conferência de adolescentes e a conferência de jovens, nós temos sempre uma reunião com todos os servidores dos adolescentes e jovens para ouvir a experiência desses irmãos e irmãs que servem os adolescentes e jovens. E tem sido assim essa vez lavou a nossa alma, realmente nos encorajou demais. Uns 3 anos atrás era uma choradeira, irmãos. Era uma choradeira, os irmãos choravam, choramingavam e se queixavam da situação. Mas hoje, irmãos, as experiências têm sido gloriosas. E a primeira igreja que compartilhou dessa vez foi Goiânia. Aqui vocês têm uma programação, um programa, né? Para as crianças, né? Depois para os adolescentes, para os jovens de 2 anos, de 4 anos, de 4 anos e assim por diante. De 8 anos depois, né? 4 anos, 8 anos, algo maravilhoso. E isso realmente tem sido um grande encorajamento. E para muitas igrejas também têm dado um testemunho disso. O Senhor está honrando o nosso trabalho. Agora, isso é o que a igreja e a obra do Senhor está fazendo para as nossas crianças ou a igreja está fazendo para nossas crianças e também a igreja, né, tem um cuidado para os adolescentes e para os jovens e na obra do Senhor, através dos cooperadores, através de um grupo de irmãos que se dedicam especialmente para isso. Na verdade, eles trabalham um ano inteiro para isso. Os irmãos já estão se preparando para a próxima conferência de adolescentes e jovens, já estão preparando o material, já estão buscando ver qual é a necessidade próxima, qual é o próximo enfoque que precisam dar. Então, de uma certa maneira, isso
alivia um pouco os pais ficam contentes. Mas será que isso é suficiente? Isso que eu quero falar hoje à noite. Nós temos visto no mundo inteiro e também na igreja, não só na vida da igreja como nós a praticamos e conhecemos, mas também em todo o meio cristão hoje, uma ausência de participação dos pais, ou vou dizer assim, da grande maioria dos pais, uma ausência, uma omissão. Nós às vezes ouvimos os pais dizer o seguinte: o trabalho de educar os nossos adolescentes e jovens nas coisas do Senhor não é nossa responsabilidade, é responsabilidade dos obreiros, é responsabilidade da igreja. Houve uma localidade grande, onde havia 2 jovens, um jovem e uma jovem, que entraram no serviço de adolescentes. Daí os irmãos que servem descobriram que eles não conheciam nada da Bíblia. Não conheciam quem era José, não conheciam quem era Abraão, não conheciam quem era Davi, não conheciam quem era Daniel. Daí chamaram os pais, e os pais são diáconos da igreja. O pai é diácono e a mãe é diaconisa. Daí os irmãos que servem, com um bom coração bastante humilde, falaram para esse casal: irmãos, esperamos que vocês deem mais atenção para os seus filhos na questão da Bíblia. Eles quase não conhecem a Bíblia, não conhecem as histórias da Bíblia. Sabe qual foi a resposta dos pais? É chocante. Essa responsabilidade não é nossa, é da igreja. É a igreja que tem que cuidar. Então, hoje existe assim um certo conceito errado no nosso meio da institucionalização da igreja. Quando algo não dá certo, a culpa é da igreja. A igreja que não cuida. A igreja que não prega o evangelho. Mas quem que é a igreja? Será que o Senhor... Quem tem filhos aqui? Levante a mão. Claro, são pais, né? Que pergunta boba. Deixa eu perguntar para vocês. Quem tem filho? Criancinha até 12 anos, levante a mão. Opa. Quem tem filhos de 12 até 17 anos, levante a mão. Tá. E quem tem filho de mais de 17 anos, levante a mão. Tá bom. Quem só tem filho de recém-nascido até 12 anos, levante a mão. Tá, então... Na verdade, essa palestra é mais para esses irmãos que têm, para os irmãos que têm filho de recém-nascidos até mais ou menos 15 anos. Porque passou dos 15 anos, se nós não fizermos muita coisa, eu não quero desencorajar ninguém, mas eu quero dar esperança. Deus é Deus, Deus sempre pode fazer. Nós sempre podemos procurar corrigir e recuperar o terreno perdido, mas os princípios que nós queremos passar hoje são para os pais que têm filhos de 0 até mais ou menos 15 anos. Melhor ainda, 0 até 12 anos. Quanto mais cedo trabalhar, melhor. Por isso que nós queremos hoje, eu sinto que o número de reuniões para os pais tem aumentado bastante. Tem aumentado bastante. Toda vez que houver conferência na instância, vai haver uma palavra para os pais. Na última conferência, houve uma palavra fantástica para os pais. Procurando entender a geração jovem. Quem participou? Olha, levante bem alto quem participou da última vez. Olha só. Quem vai para a conferência dessa vez na instância, em setembro? Procurem participar, irmãos. Nós vamos fazer no segundo final de semana, quer dizer, de sexta-feira em diante, para pegar a maioria dos irmãos. Nós precisamos entender a geração jovem. Você acha que entende seus filhos? Você vai ficar surpreso. Na verdade, nós talvez não entendamos tanto nossos filhos. Então existe o envolvimento, o irmão, o cooperador que é responsável por isso é o Miguel Mar, como uma equipe. E faz parte dessa equipe o SASE. Quem sabe o que é o SASE? Levante a mão. Pouquíssimos. Eu acho que todos vocês pais, casais, nós que servimos, precisamos saber o que é o SASE. O SASE está aqui já faz mais de 10 anos. É o Serviço de Apoio a Situações Especiais. É um serviço de aconselhamento formado por psicólogos, psiquiatras e médicos do Brasil inteiro, debaixo de uma coordenação. Tem uns 2 ou 3 irmãos que coordenam esse serviço. É para atender situações, por exemplo, de casais que têm problemas, separação, ou pessoas que têm traumas infantis e que hoje afetam o casamento, afetam sua vida profissional.
pessoas que têm compulsões, dependência química, compulsões sexuais, certas anomalias, pessoas que têm tendência ao suicídio. Hoje nós temos adolescentes jovens que têm tendências suicidas, mais do que nunca. Entre os adolescentes, a taxa, no mundo inteiro, a taxa de suicídio entre os adolescentes tem crescido demais. Crianças hoje e adolescentes estão com síndrome do pânico, estão com depressão. Psicólogos estão receitando remédios de depressão para crianças e adolescentes. O conflito que as crianças têm, talvez você nem perceba. Tudo. Nós vamos falar um pouquinho hoje à noite sobre isso. Não sei onde o seu filho está estudando, se é uma escola pública, se prepare. Lá, seu filho está recebendo conflito após conflito. Ele vem para casa e não fala. Você precisa aprender a ler a linguagem corporal do seu filho. Ele pode estar vivendo um conflito que ele não sabe administrar. E pode entrar em depressão. Especialmente por causa das ideologias de hoje. Muitos pais estão tirando os filhos das escolas públicas, colocando em escolas adventistas, escolas cristãs. Os pais precisam ir nas escolas ver qual é a programação que existe. Que tipo de pensamento. Precisam se envolver, precisam saber. Se tem muito liberalismo e os professores dependem da ideologia do gênero. Meus irmãos, peçam socorro. Claro, tirar da escola pública, colocar na escola particular, envolve o aspecto financeiro. Daí tem que orar para o Senhor prover, porque tem, em Sumaré, as escolas públicas estão tendo um mesmo banheiro para homens, meninos e meninas agora. Ser um adolescente hoje não é como você e eu quando éramos adolescentes. Alguns de vocês que são jovens, casais jovens de 20 e pouco, 30 e poucos anos, para você já foi difícil. Para mim, que estou hoje com 150 anos, no meu tempo, irmãos, era difícil já, mas não é tão difícil como hoje. Hoje, ser um adolescente, rapaz, você não queria imaginar como é difícil. Por isso que eu sinto que nas igrejas hoje, nós não podemos encarar isso de uma maneira liviana. A liderança tem que se envolver, as lideranças não podem se envolver, tem que designar irmãos e irmãs especialistas que têm esse dom, que têm esse ministério, e eu tenho certeza absoluta que Deus levantou em cada igreja irmãos que têm esse ministério. Irmãos e irmãs, especialmente irmãs, que se especializem nesse assunto, leiam sobre isso, façam cursos, façam até faculdade por EAD, para se especializar nessas coisas, participa de simpósios para se especializar. Pelo menos regionalmente. Aqui tem um polo. Goiânia é um polo aqui, para atender todo Goiás. Então, Goiânia, Anápolis, tem que ter irmãos especializados nisso, irmãos que leiam, que se preocupem, e sejam consultores para ajudar os irmãos, aconselhar os irmãos. Hoje nós precisamos de irmãos conselheiros e irmãs conselheiras. A necessidade é muito grande, muito grande. Estamos desesperados. Antes de falar dos conflitos dos adolescentes, responsabilidade. Estava falando da responsabilidade. Hoje os pais precisam se preocupar. Na conferência de jovens, adolescentes jovens, sabe qual era a nossa função? Então nós vemos isso como a igreja, como uma correia transportadora das fábricas. Aquelas, como é que chama, né? Esteira. Vem os produtos. E a gente, linha de montagem, dos irmãos ali. E a gente vem tudo com defeito. Então, ano após ano, a gente está corrigindo defeito. Depois de 3, 4 anos de conferência de adolescentes, uma parte foi corrigida, a outra parte está muito difícil. Daí entra na conferência de jovens, os que foram corrigidos vão melhorando. Mas na entrada dessa esteira, tudo vem com defeito. Foi aí que a gente acordou. Nós temos que ir lá na origem. E a origem não é na conferência, é nas casas, nos lares, na igreja. Para que o produto, quando chegar a entregar para a conferência de adolescentes, venha já com menos defeito. Eu não vou culpar ninguém aqui. A culpa é nossa, dos cooperadores. Talvez muitos irmãos, muitos pais, nós não damos um curso para os pais. Nós não damos um curso
para casais que vão se para noivo e noiva. A Igreja Católica dá. Eles têm curso para noivas, não tem? Nós deveríamos ter um curso para noivos. Nós deveríamos ter um curso para pais. Pais que vão começar, a esposa ficou grávida, pais grávidos, já chamar, dá um curso. Nós estamos tentando corrigir isso, irmãos. Dói para nós. Dói no nosso coração. Ver pais sofrendo. Na instância, quando tem conferência e tem reunião para os pais. Nas igrejas que a gente visita, quando abre para perguntas e respostas, os pais se colocam no corredor chorando. Por causa da situação dos filhos. Aquilo dói no nosso coração. O mundo está nessa tendência. É o anticristo preparando já o ambiente para a aparição dele. O que existe hoje é a massificação geral. E os pais, sem querer, se envolvem. Esse negócio aqui, é maravilhoso, mas também é terrível. Terrível. Rouba o tempo dos pais. Uma cena comum hoje, em muitos vídeos, para alertar os pais. Numa mesa de refeição, ninguém conversa, todo mundo fica nisso aí. Vai para o restaurante, ninguém conversa, porque só nisso aí. Recebi uma imagem recentemente e eu dei risada. Fala assim, não culpe essa geração, nessa geração está todo mundo assim, ó. Tá. Daí mostraram uma foto do ano de 1930. Todo mundo na estação de trem com um jornal assim. Era a mesma coisa. Todo mundo com o jornal aberto assim, ó. Ninguém conversava, todo mundo lendo o jornal. Claro, a mesa, a refeição, ninguém vai ficar com o jornal. Aí eles conversam. Na sala também, aí eles conversam. Mas isso aqui, hoje os jovens, eu não vou seguir a sequência que eu preparei nada. Eu vou seguir o que o meu coração tiver para falar. Hoje, queridos irmãos, é muito difícil. Existe uma tendência, isso é realmente a propagação do mistério da iniquidade. O anticristo está preparando o mundo, tá? Para dominar. Está ouvindo bem aí atrás? Melhorar um pouco o som? Aumentar um pouco o volume? Cadê o som ali? Um pouquinho mais agudo, menos grave. 17,5% menos grave. Vamos lá, melhorou um pouco agora? Ah, tá vendo? O grave causa muita reverberação, daí não ouviu direito. Hoje você pode ver, eu pergunto para vocês, quantos filhos de vocês que você observam leem em casa? Levante a mão. Os filhos de vocês leem por conta própria, livros. Muito pouco, tá vendo? Essa é a tendência, acabar com a leitura. Mas quantos filhos de vocês gostam de ver os vídeos, ver os áudios? Quem quer? Todo mundo. Essa é a maneira da comunicação hoje. É áudio e vídeo. Leitura quase nada. Então o córtex frontal está ficando inativo. Desativar. Aqui o córtex frontal, essa parte frontal, quando fala testa, opa, a marca da besta, tá vendo? Quem não lê, só fica ali, ele é influenciável. E tem tanto irmão influenciável hoje, aqueles vídeos, umas bobagens que mandam aí, já mandam, irmãos, olha só, fica preocupado. E tem quantos irmãos que creem nessa teoria da conspiração e ficam mandando esses vídeos? Mandem para quantos puder dos seus contatos. São influenciáveis. Não precisa pensar, vem tudo pronto. A imagem vem tudo pronto. A pessoa recebe e já acredita. Quem lê tem que criar as imagens na sua cabeça. Quem lê tem que discernir. Quem lê tem que avaliar e tem que decidir, eu concordo ou eu discordo. Quem lê tem uma identidade. Quem lê forma convicções. E é isso que os nossos jovens não têm hoje. Nosso jovem não tem convicção. Nossos jovens hoje, não estou dizendo que todo mundo, uma grande parte, especialmente os mais jovens, não tem identidade. São Marias, vai com as outras. A tendência é, eu quero me enturmar, eu quero ser aceito no grupo. Então eles seguem o padrão do grupo, o padrão que a sociedade impõe sobre eles.
Ele não tem um padrão. Eu pergunto para aí que entra a questão, eu pergunto para vocês. Quem que deveria formar o padrão para eles? Quem? Os pais. Mas nós deixamos nossos filhos soltos. E somente quando eles entram na adolescência e começam a demonstrar sinais de rebeldia. Mas meu filho sempre foi para a reunião de crianças. Nunca causou problema. Agora está... Irmão Esdras, agora eles estão rebeldes, não querem mais ir para a reunião, tudo. Pois é. Esse é o problema. A idade crítica é justamente a adolescência. Não foi formado um padrão para eles. Agora, eles estão começando a se tornar adultos, são invadidos por hormônios, está havendo uma mudança neles, eles entram em conflito, tem que administrar as mudanças físicas, psicológicas, e as coisas vêm de fora, eles não têm estrutura para isso. Os pais nunca instalaram neles os dispositivos anti-sismo. Daí eles recebem um terremoto na adolescência e desmoronam. Conheço jovens que serviam na igreja, no serviço de música, serviço aqui, serviço ali, mas quando entraram na faculdade se tornaram ateus. Foram bombardeados pela psicologia, pelas ideologias, pelas influências dos amigos e se tornaram ateus. Alguns mais na frente, depois de umas décadas, conseguiram se restaurar. Outros se perderam. O que eu quero mostrar, irmãos, é que nós pais temos um trabalho a fazer. Quisera que todos os pais aqui pudessem não ter a dor de ver o filho se perder. Mesmo que não se perca, mas estão na igreja em apatia, em incredulidade. Essa vez na conferência de jovens, na conferência de adolescentes, o tema foi a santidade, uma geração santa. Na conferência de jovens foi o poder que liberta. O poder que me liberta do pecado, o poder que me liberta do mundo, o poder que me liberta da incredulidade e assim por diante. O poder. Os nossos jovens precisam ser libertados. Então nós vamos compartilhar um pouquinho na palavra o papel que nós temos como pais. Eu vou ler uma história para vocês da Bíblia em Mateus capítulo 20. Vamos abrir em Mateus capítulo 20, versículo 20. Eu quero que essa palavra de hoje, queridos irmãos, queridos pais e mães, seja um incentivo para vocês. Não tomem essa palavra para condenação. Eu creio que Deus está falando essa palavra para dar tempo ainda para vocês. Porque senão, para despertar, exatamente, se não houvesse nenhuma esperança, Deus não falaria isso. E eu espero que vocês sejam fatores de influência, formadores de opiniões, possam também influenciar outros casais. Sejam sementes aqui na região, para ajudar outros casais. E vocês já têm filhos também. Alguns de vocês que estão mais velhos, têm filhos que estão se casando, vocês vão ter netos, tem que orientar seus filhos também. Nós também esperamos que haja mais e mais irmãos na obra do Senhor, que possam dar uma orientação para os pais. Bom, aqui nesse versículo, Mateus 20, 20 fala o seguinte: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Quem é essa mulher? Essa mulher de Zebedeu. Quem é Zebedeu? Zebedeu era... A gente muitas vezes pensa assim, né? Quem são esses dois filhos de Zebedeu? Quem são? Tiago e João. Então a gente pensava assim, só eram pobres, eram pescadores. Não, eu andei lendo. A tradição judaica diz que essa mulher, que é a mãe dos filhos de Zebedeu, a mulher de Zebedeu, era Salomé. Salomé. Se você olhar em Lucas, havia umas mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério e supriam Jesus em todas as suas necessidades com seus bens. E uma dessas mulheres era Salomé. Salomé tinha muito dinheiro que ela recebia do marido e ela usava esse dinheiro para suprir a Jesus. Claro, ela tinha 2 filhos lá também. Então, como mãe, ela também queria suprir. E Zebedeu, segundo a tradição judaica, era um homem rico e tinha uma indústria pesqueira.
E os filhos estavam envolvidos no negócio do pai, estavam juntos ali. E quando Jesus um dia chamou, os dois largaram o emprego. O pai deve ficar, espera aí. O meu CEO e o meu CFO foram embora. Meus principais gerentes foram embora. E o que essa mãe pediu para Jesus? Então, essa era a mulher, Salomé. E segundo diz a tradição, Salomé era irmã de Maria. Então, ela era tia de Jesus. Então, ela chegou lá para o sobrinho, entre aspas, né? E pediu um favor. Daí Jesus perguntou, o que a senhora quer? Que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eu pergunto para vocês, esse pedido foi bom ou ruim? Quem acha que foi ruim, levante a mão. Você agora não levanta, né? Quem acha que é bom, levante a mão. Né? Se eu perguntei é porque o Wesley quer nos pegar, então vamos. No passado, irmãos, a gente sempre criticou essa mulher. Que é isso? Ambiciosa. A gente usava isso como exemplo de ambição. Não foi, Rafael? Jesus respondeu, você não sabe o que você pede? Não sabeis? Quer dizer, incluiu os filhos junto. Vocês não sabem o que vocês pedem. Aqui é a mãe que pediu. Se você for para Marcos, ali fala que os 2 que pediram. Então, na verdade, foram os 2 que pediram para a mãe. Os 2 que queriam pedir para a mãe e a mãe também pediu. Mas a mãe queria mesmo. Não sabeis o que pedis? Daí perguntou para os 2, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Responderam, podemos. Eles nem sabiam do que Jesus estava falando. Então lhes disse, vocês vão beber meu cálice sim, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E eles beberam cálice, porque esse Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro a ser martirizado em Atos. E João foi depois exilado na ilha de Patmos, na idade de 90 e poucos anos. Daí, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Daí, quando a mãe foi embora, daí os 10, que é isso que está fazendo? Que negócio é esse? Pedro falou, eu fui o primeiro a ser chamado, eu sou o número 1 aqui. Vocês 2 foram pedir para sentar lá direito e esquerdo, e eu, onde é que fico? Daí o Bartolomeu, eu também sou discípulo, também tenho direito. Ih, deram em cima dele ali. A questão é o seguinte, irmãos. A gente critica, a gente vê com maus olhos, chama que é ambição. Eu falo para você, querida mãe, também falo para você, querido pai, o que você está pedindo a Deus para o seu filho? O que você quer para o seu filho? Você já orou ao Senhor, Senhor, eu quero que no teu reino, o meu filho se sente à tua direita, ou à tua esquerda. Já pediu isso para o Senhor? Senhor, eu te peço que quando meu filho cresça, ele vai para o SEAP, 1 ano. Eu consagro ele. Zebedeu deixou seus filhos ir para o SEAP. Um SEAP de 3 anos e meio com Jesus. Entre aspas. Entre aspas, os perdeu para sempre. Primeiro, o que você está pedindo para Deus, para o seu filho? Você está pedindo alguma coisa? Ou você está pedindo para Deus, Senhor, que meu filho seja um bom médico, que ele possa passar no vestibular, seja um profissional bem-sucedido. Muitos, eu sei, irmãos, isso aqui, muitos pais querem proteger seus filhos. Meu filho não vai para o SEAP não, ele vai ser um profissional, vai perder 1 ano. Para mim, a melhor coisa que aconteceu para minha filha foi ter ido para o SEAP. Nós perdemos a nossa filhinha, a família, foi depois, né, que perdemos a filhinha, né? Daí minha filha não teve mais condições psicológicas para estudar. Daí ela orou ao Senhor e decidiu ir para o SEAP. Por que eu digo que foi a melhor coisa? Porque lá no SEAP, ela encontrou o César. Está vendo? E os 2 hoje servem o Senhor. Eu tenho certeza absoluta, pelo jeito que eles estão educando os netos, meus netos, filhos deles. Todos os meus 3 netos vão servir o Senhor também. Se o Senhor demorar a voltar. Então, número 1, o que você está pedindo a Deus para o seu filho, para a sua filha? Número 2, e o que você está fazendo para que isso se concretize? Porque não é só pedir, tem que fazer.
A Bíblia nos fala em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Peça para o seu filho, peça em favor do seu filho, peça em favor de sua filha, mas também pense de acordo. Pense no seu filho servindo o Senhor. Pense no seu filho um dia ministrando a palavra. Pense no seu filho pregando o evangelho. Pense no seu filho no SEAP, sendo aperfeiçoado, depois saindo. E pense no seu filho também, se assim for a vontade do Senhor, para exercer uma profissão, sendo um homem de negócios, um médico, um músico até, ou até um pintor, sei lá o que Deus quer para o seu filho, sua filha, bem sucedido, e usando aquela profissão para pregar o evangelho. Porque a nossa profissão, se não for para o evangelho, não tem sentido, irmãos. E ganhando rios de dinheiro para suprir a obra do Senhor. Para que os irmãos da África, da Europa, não tenham que passar fome, não tenham que passar necessidades. E Deus usar o seu filho e sua filha para isso. Pensar nisso. Pensar, sonhando. Sonhem alto para o seu filho. Sonhem alto para sua filha. E peçam. Porque senão, irmãos, olha só, hoje, muitos pais, isso que me dói no coração, e eu quero falar para vocês, a coisa que os pais hoje menos têm para o seu filho é tempo. Quanto tempo você gasta com seus filhinhos? Você brinca com eles? Pai, você brinca com seus filhos? Se tem filho homem, o seu filho homem, o menino, precisa que os pais brinquem com eles. Brincadeiras até um pouco violentas, fazer luta livre com eles, deixar eles subir na sua cabeça, montar você como um cavalinho, e você brigar com ele, fazer corrida com ele. Hoje eu brinquei com meu neto, fazer uma corridinha de barquinho lá, para ver quem pega o barquinho na água lá com motorizado assim, e o controle estava muito difícil, daí quem batesse no outro ganharia. De vez em quando ele conseguia bater em mim, eu não conseguia controlar. Às vezes deixar ele bater em mim, mas às vezes eu batia nele. E às vezes bati nele, algumas vezes ele começou a chorar. Isso faz parte. Eu estava que nem uma criancinha lá. É bom, isso me faz mais jovem. Isso faz parte. Aprender a perder também. Não podemos deixar os nossos filhos, nossos netos, especialmente nossos filhos, só ganhar. Tudo entregue de bandeja nas mãos dele. Não tem que lutar por nada. Não tem resiliência nenhuma. O jovem lá de Ilha de São Luís, 160 jovens vieram para a conferência de jovens e adolescentes. 160. A maioria desses jovens e adolescentes, os pais não se reúnem. Quem são os líderes deles? São jovens de 17 anos, 19 anos e 23 anos. É jovem cuidando de jovem. Com os cooperadores, com os irmãos mais velhos, supervisionando. Deus está abençoando demais. O negócio está aqui nem virando uma bola de neve. 4 cidades da Ilha de São Luís. E está afetando outras localidades do interior do Maranhão. Está afetando também Belém, está afetando Teresina. E para eles não é nada fácil. Eles vieram com passagem comprada, paga por cada um, de ônibus, inscrição feita, toda alimentação comprada. Cada jovem pagou por seu. Não houve paternalismo. Durante os 6 meses, esses jovens saíram para fazer colportagem. E Deus abençoou. Venderam livros suficientes para pagar todas as suas despesas. Eles entendem que a vida não é fácil. Não foi dado de presente, não houve oferta. Claro que os irmãos devem ter ofertado alguma coisa, mas eles lutaram pelo seu direito de participar. Muitas vezes os pais dão tudo para os jovens. Sabe qual é a filosofia dos pais? Muitas vezes, eu sofri muito. A mãe, o pai, nós sofremos demais, nós não queremos que nossos filhos sofram. Então tudo que o filho quer, os pais dão para eles. Querem um celular, o pai sacrifica 10 meses para pagar a prestação. E o pai não ganha muito, mas para o filho ter celular, ficar feliz. Aí tem alguns que ganham um pouquinho mais, mandam os filhos para Disney. Ouvi um relatório de um pai que ficou triste demais, mandaram os filhos para Disney. Daí o irmão e o pai foram buscar os filhos no aeroporto. Quando chegaram, os filhos estavam sentados atrás, os filhos quietinhos, todo, e o pai foi: como é que foi?
Foi bom. Normal, normal. Exatamente, essa palavra. Olha, a irmã sabe, não? Normal. Sabe que dia é hoje? Não. Hoje é aniversário do papai. Ficaram quietos. Nem falaram feliz aniversário, pai. Vocês compraram um presente para o papai? Não. Ô pai, onde é que a gente está indo agora? Nós vamos lá na vovó, lá na chácara. A gente vai passar o dia lá. Ah, não quero ir para a chácara, eu quero ir para o shopping. Não a valorizam. Tudo dado de presente. Tênis, celular, tudo. E o que se ouve é só reclamação. Só reclamação. Não tem gratidão. E são jovens já, crianças, adolescentes já. Por quê? Porque quando eram crianças, não houve essa formação. Não tem gratidão. Isso se forma, eu vou dizer uma coisa, irmãos. O que a gente planta, a gente colhe. Se nós não plantamos, nós não vamos colher. Então, hoje, eu sei que muitos pais se preocupam com seus filhos. Mandam seus filhos para escola de música, escola de, vamos dizer assim, artes marciais, ou tênis, jogar tênis, ou escolinha de futebol. Querem melhor para o seu filho. Isso é bom, muito bom. A balé, né, para criancinhas, né? Balé. Né? Mas o que as crianças mais precisam, além dessas coisas, não é só essas coisas. Isso até pode ser necessário. Mas o que as crianças mais precisam é o seu tempo. Quanto tempo você gasta com seus filhos? Hoje, pelo que eu observo, os pais encaram os filhos como um incômodo. A criancinha está chorando, põe na frente de uma televisão para o filho se acalmar. Daí ele recebe o bombardeio ali. Filho chora, dá para ele um tablet. Eu já vi na casa dos irmãos. Os irmãos querendo almoçar, o filho chorando, quer o tablet. Então, na hora de comer, tem que ter um tablet ali para poder comer. Se não tem um tablet, não come. Isso eu chamo de psicologia do suborno. E as crianças, existe hoje palestras que falam sobre isso. As crianças hoje se tornaram os imperadores nas casas. O chefinho, é um filme, né? O chefinho, se tornaram os imperadores. As crianças mandam nos pais. Eles levam os pais ao extremo. Eles testam. E os pais são frágeis. Eles forçam os pais até o máximo. Já entrevistaram prisioneiros. Pessoas que estão na prisão. Detentos, criminosos. E perguntaram para eles: se você pudesse voltar no tempo, o que você mais gostaria que fosse feito, que você pudesse ter uma experiência diferente do que você teve? A maioria respondeu o seguinte: gostaríamos que papai e mamãe tivessem dito não para nós. Hoje os pais têm medo de dizer não. Os pais querem ser amigos dos filhos. Eu não vejo assim que é errado ser amigo. Em certos momentos pode ser amigo, mas pai tem que ser pai. E mãe tem que ser mãe. O pai e a mãe tem que ter autoridade. É por isso que hoje não se respeita mais a autoridade. Na sociedade todos se julgam no direito de falar. E afeta a igreja também. Na igreja muitas vezes não se respeita mais a autoridade. As crianças não respeitam os professores na escola na escolinha. Então, no mundo, eu tenho pena dos professores de hoje. Eu tenho pena. Os alunos batem no professor. Os professores estão totalmente incapacitados, impotentes de fazer qualquer coisa. Não conseguem ensinar. E às vezes, na igreja também acontece. Na salinha de crianças, reunião de crianças, a criança é rebelde e tudo, daí o irmão que serve, ou a irmã que serve, fala para os pais, e os pais dão razão para o filho. Não dão razão para os irmãos. Então, tudo isso, queridos irmãos, é que falta de os pais gastar tempo com seus filhos. Hoje existem também muitos vídeos que falam
da concorrência que os filhos sentem, que os pais têm com relação ao celular. Os filhos estão lá, mostra lá as criancinhas puxando a saia. Mãe, brinca comigo. A mãe fala, não posso agora, eu preciso resolver isso. Pai, brinca comigo. Pai, não posso. Então vou dar alguns testemunhos. O vínculo com os nossos filhos se estabelece não através de meio eletrônico. Hoje nós precisamos de um afeto pessoal. O contato físico do pai com o filho, da mãe com a filha. Isso ajuda a resolver a identidade sexual também. A falta de contato afetivo entre pai e filho, mãe e filha, é o que muitas vezes fragiliza a criança na questão da identidade sexual. Quando especialmente a criancinha pequenininha, o filho, o menino, precisa do colo do pai. O filho precisa ouvir a voz grossa do pai. Amém. Ô filho. Ele precisa ouvir isso. E a filha precisa ouvir a voz suave da mãe. Ô filhinha. Precisa ouvir. Precisa ouvir. O filho precisa do contato do pai. Ser um pouco brusco, um pouco violento. E a filha precisa do toque meigo da mãe. Esse contato hoje pouco tem, irmãos. Então eu peço a vocês que considerem. Talvez eu esteja chovendo no molhado aqui. Talvez aqui tem isso. Então desculpem falar isso. A janela da oportunidade se fecha rápido. Você acha, meu filho só tem 2 anos. Tem do tempo. Não, você pisca o olho e seu filho está com 12 anos. Essa é a janela da oportunidade que Deus dá. Mais tarde você vai se lamentar. Eu hoje dou graças a Deus. Todos os meus filhos, eu brinquei muito com eles. Eu era uma pessoa muito ocupada. Nos Estados Unidos, eu servia a igreja em todos os serviços. Eu servia a igreja no serviço de recepção, serviço de evangelho, pregação de mensagem, serviço de crianças, serviço de jovens, serviço de manutenção, serviço de jardinagem, serviço de limpeza. Eu servia em todos os serviços. Serviço de atendimento a Dinim. Eu trabalhava, antes de trabalhar, eu estudava, fazia pós-graduação, depois trabalhava. Enquanto trabalhava, fazia ainda MBA. Mas eu brincava muito com meus filhos. Minha esposa e eu gastávamos tempo. Tinha um dia da semana você tem que tirar. É o dia dos seus filhos. Então, seja numa sexta-feira à noite, seus filhos vão ter expectativa para aquilo. Hoje é o dia que papai e mamãe vão brincar conosco. Então a gente fazia 1001 coisas. Acampava lá fora no quintal, acampava no quarto, fazia sombras, fazia coisas assim, tolas, 1001 brincadeiras. A gente usava a criatividade. Até hoje, nossos filhos se lembram. Tem um vínculo. O vínculo tem que ser um vínculo humano, não é um vínculo virtual. E esse vínculo tem que ser forte, porque quando nossos filhos saem de casa, se nós não tivermos um vínculo forte com eles, lá, esse vínculo vai se arrebentar, a conexão. É que nem a conexão com 3G, 4G, daqui a pouco vai virar E vai desaparecer. Daí, o vínculo com os amigos vão ficar forte e você vai perder o vínculo, conexão com seu filho. Eu saí de casa, queridos irmãos, com 15 anos de idade, nunca mais voltei para casa. Por força das circunstâncias, questão do colégio, ensino médio, não tinha um bom ensino médio, meus pais queriam me dar a melhor educação, depois para o Miguel no ano seguinte. Então minha mãe percorreu comigo, vi o cuidado, o zelo da minha mãe, percorreu comigo várias cidades procurando o melhor colégio. Encontramos um colégio luterano lá em São Leopoldo, e meus pais mandaram para lá, sair com 15 anos de idade. Eu me lembro até hoje, meu pai na rodoviária, se despedindo de mim, falou umas palavras para mim que me guardaram até o dia de hoje. E em casa, toda semana, havia o chamado culto familiar. Eu vou usar esse termo até, para vocês entenderem como é que é. A minha base espiritual foi meu pai que me deu, minha mãe que me deu, especialmente meu pai. O pai e mãe tem que jogar como um time. Ataque e defesa, meio campo. Cantavam conosco. Hoje eu sei quase todos os hinos de cor do Inário Preto em chinês. Meu pai lia a Bíblia, explicava. Aí que eu aprendi a interpretar a palavra de Deus. Treinava no caráter.
aplicava lições de vida. Na conferência de jovens falei vários itens, lições de vida que eu aprendi com meu pai quando era jovem. O trigo. Como é que sabe que o trigo está maduro? Todas essas coisas. Lições de vida. Você tem um legado, querido irmão. Você tem um legado, querida irmã. Esse legado não pode morrer como você tem que passar para os seus filhos. E isso requer tempo. E quem vai ensinar para os seus filhos as verdades da Bíblia? O seu filho precisa ter uma Bíblia e ele precisa valorizar essa Bíblia de papel aqui, ó. Não é a Bíblia aqui. Ele pode até ter a Bíblia aqui, mas ele precisa valorizar essa Bíblia aqui, ó. Isso aqui é um símbolo. Isso aqui não é símbolo. Isso é um símbolo. Ele precisa ter a Bíblia na mão e ler essa Bíblia física e valorizar e saber que aqui está a referência. Um dia, quando ele for abalado, eu fui abalado quando saí de casa, quando tinha, no segundo ano que eu saí, não, no primeiro ano mesmo, na igreja naquele colégio luterano, tinha aqueles estudantes que estavam se preparando para ser pastores, iam fazer seminário, ali tinha um seminário, instituto teológico, e alguns deles eram ateus, iam ser pastor por causa do dinheiro, e me bombardearam com ideias ateias, mesmo com toda a base que meu pai e minha mãe me deram, eu balancei no meio do ano. Daí num domingo, meus amigos todos saíram para passear tudo, eu fiquei no meu quarto, era proibido ficar no quarto no internato lá, fiquei internato ali. E li João capítulo 17, a oração de Jesus. Naquele dia Deus falou comigo e tirou todas as dúvidas. Eu chorei ali, ajoelhado na cama. Ou seja, por quê? Porque eu sabia que aqui estava a minha referência. O seu filho, sua filha precisa ter uma referência. Não é o que esse diz, não é o que aquele diz. Não é o que o professor fala, não é o que a professora fala, não é o que meu amigo fala. É o que Deus fala. Isso é que tem valor. E você tem que incutir esse valor neles desde criancinha. Eu fico contente de ver meu filho, meu filho mesmo, o meu genro, minha filha, todas as noites, os dois lá, lê a Bíblia para os meus netos antes deles dormirem. Daí oram com eles. Eles valorizam a palavra. Referência. Por que quando vieram o anticristo, até os escolhidos serão enganados? Falta de referência. É isso que o inimigo quer hoje. No mundo da pós-modernidade, do pós-modernismo, o grande alvo do ataque do inimigo é desacreditar a Bíblia. Então o que existe hoje na igreja é uma tendência que eu tenho medo. Está afetando muitos jovens e muitos irmãos adultos. É que nós estamos lendo a Bíblia cada vez menos. Nós não temos tempo para a Bíblia. Nós temos tempo para as redes sociais, mas não temos tempo para a Bíblia. Então, voltando, queridos irmãos, gastem tempo com seus filhos. O título da mensagem hoje à noite, dessa palavra, dessa comunhão, nem vou chamar como mensagem, é comunhão, é: e ensinarás a teu filho. Hoje, nesse mundo, a ênfase é materialista. Nós procuramos agradar o nosso filho, nossa filha, dando coisas para eles. Dando coisas que eles querem, celular, tablet, tênis, roupas, essas coisas. Coisas que eles podem ostentar. Coisas que eles podem ostentar diante dos amigos, mostrando que ele tem certo status também. Hoje, as pessoas são avaliadas pelos bens que possuem, pelo cabelo que usam, pelas roupas que vestem. Olha de alto a baixo, já avaliam e já julgam as pessoas. Ninguém olha as pessoas pelo valor interior, mas o que realmente nos segura lá na frente é o que tem aqui dentro. Então, queridos irmãos, se nós não gastarmos tempo com nossos filhos, podemos gastar um monte de coisas nele, dinheiro, investir nisso, investir naquilo, esse curso, aquele curso, aqui e ali. O nosso filho pode ser um doutor, mas não vai entrar no reino. Como é que ele vai entrar no reino? Só aprendendo as sagradas letras, aprendendo a Bíblia. E o responsável para ensinar quem que é? É a igreja? É o serviço de crianças? Não.
é você e eu. Quando Deus enviou algumas crianças para Goiânia, Ele não olhou para Rafael. O Rafael está aqui, ó. O Ronaldo está aqui, eu vou mandar umas criancinhas para a igreja em Goiânia. Não. Ele olhou para você. Eu vou dar um filho para esse casal aqui. No dia do juízo, não vai cobrar deles. E o Joãozinho, como é que está? Não está aqui? Por que não está aqui? Não, vai cobrar de você. Eu espero, queridos irmãos, que nós, como pais, possamos ser exemplo dos nossos filhos. Que nós deixemos nossos filhos ver-nos lendo a Bíblia. Ver mãe e pai compartilhando juntos. Andar nos caminhos de Deus. Servindo juntos, amando-nos uns aos outros. Até a humanidade. Pai e mãe se abraçando, se beijando. Usando carinho um com o outro. Isso dá uma identidade forte para o nosso filho. Até identidade sexual dá para eles. Eles não vão ter conflito. Não vão ser afetados pela ideologia do gênero. Eu também estudei bastante, pesquisei sobre isso. Quando numa família, pai e mãe brigam demais, uma das possíveis causas de que seu filho um dia se declare homossexual ou lésbica, saia do armário, é o conflito que há em casa, as brigas entre marido e esposa. Quando na briga a mãe sempre ganha, o filho, o homem, vai se identificar com a mãe. E vai adotar um papel feminino. E às vezes quando tem pai e mãe, daí o pai sempre ganha, daí a filha pode identificar-se com o homem. Tem toda uma série de nuances, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. A nossa responsabilidade é muito grande. Ter filho não é assim. Então depois dessa palavra do Wesley, não vou mais ter filho. Também não é assim, não. Ter filho é bom demais. É de não ter filho, né? Ter filho é gratificante. Quem não tem filho lá na frente, depois vai sentir, puxa, não deixei posteridade. Isso é uma necessidade que Deus criou. Eu espero que essa palavra, irmãos, olha só, não cheguei a ler muitos versículos, o tempo já está acabando. Eu espero que essa palavra incomode você. É para incomodar mesmo. Para nós mudarmos nossa postura, nossa atitude. Então vamos ler alguns versículos. Vamos ler Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 a 10. E espero que marido e esposa possam se ajoelhar, de mãos dadas, ao rogar a Deus. Deus, muda a nossa atitude, muda a nossa postura. Você talvez diga, não tenho tempo. Isso não existe. Tempo é uma questão de prioridade. Pessoas que não tinham tempo para se exercitar depois de um infarto, de repente, milagrosamente, aparece 1 hora todo dia para fazer caminhada. Porque se não fizer, morre. Ensinarás a teu filho, gastarás tempo com teu filho. Tem que gastar tempo. É um investimento. Tem que investir no seu filho. E esse investimento se chama tempo. Tem muita coisa para fazer. Hoje eu não tenho tempo para falar. Mas tem muita coisa a falar com seus filhos, fazer com seus filhos. Dê para eles responsabilidades. Façam deles pessoas com responsabilidade. Nós demos responsabilidade para todos os nossos filhos. E eles têm que dar responsabilidade para os nossos netos, para os filhos deles. Miguel e eu tivemos responsabilidade, especialmente o filho mais velho. Eduque bem o seu filho mais velho, ele vai ser exemplo para os outros. Por exemplo, eu apanhei mais. E todos meus irmãos andavam na linha. Porque viram
Um jovem precisa de responsabilidade. Uma criança precisa de responsabilidade. A mamãe tinha empregada, mas a empregada era proibida de arrumar nossa cama. Cada um tinha que arrumar a sua cama. Certas coisas a empregada fazia, lavar roupa, lavar louça, essas coisas, mas nós tínhamos nossa responsabilidade. Tem que dar responsabilidade para os seus filhos e ajudá-los. Muitos jovens, quando vão para o mercado de trabalho, não conseguem segurar um emprego. Qualquer coisinha já desmorona. Não tem resiliência. Tudo foi fácil na vida deles. Daí o patrão fala uma coisa, não, e já começa a chorar, e já psicologicamente já entra em depressão. Não tem resiliência. Hoje vejo vários jovens com esses problemas. E eles vêm buscar socorro, vêm buscar auxílio. Quando na conferência de jovens, dezenas de jovens vão lá em cima pedir aconselhamento. Graças ao Senhor, temos irmãos lá para aconselhar os jovens. E vários deles foram ajudados. Né? Então, aqui vamos ler esse versículo. Então, Deuteronômio, capítulo 4. Versículos 9 e 10. Tão somente guarda-te a ti mesmo. E guarda bem a tua alma. Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Você viu demais, irmão. Irmão, irmã. Vocês como casal, pai e mãe, vocês viram muita coisa na vida. Então, e as farás saber a teus filhos. E aos filhos de teus filhos, aos seus netos. Tem que passar para eles. Meu pai, puxa, ele descansa no Senhor já. Ele passava para nós, noites inteiras. Ali voltava do trabalho, a gente ficava lá fora. Puxa, eu me lembro, isso aqui são momentos inesquecíveis. Nós tínhamos daquelas cadeiras de praia, como é que chama aquele tipo de nylon, né? Cadeira de macarrão, deitados ali, tudo, olhando o céu, as constelações, a gente via satélite passando. Será que o jovem sabe que tem satélite passando lá em cima? A gente via os satélites passando, via a estrela cadente, meu pai contava as histórias para nós, da vida dele, experiências dele. Às vezes era na sala, quando era muito frio, chovia, ele era na sala. Nós tínhamos, não tinha calefação, era muito frio. O único lugar quente era o fogão a lenha, na cozinha. A gente ficava tudo em volta do fogão a lenha, comendo amendoim e conversando. Graças a Deus que não havia celular naquela época. E isso manteve a família unida. E meu pai fez isso com todos os netos dele. Por isso que a família hoje é unida demais na história familiar, no legado da família, os valores. E nós, os filhos, passamos para os nossos filhos. E eles estão passando para os filhos deles. Continuando. Então, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a teus filhos, a seus filhos. Hoje, irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Sabe por quê? Porque todo dia a sociedade ensina nossos filhos. Eles são bombardeados. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que vaciná-los. Nós temos que imunizá-los. Eles voltam para casa, nós temos que imunizá-los. E hoje, irmãos, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Ser pai é muito difícil. O pai precisa se atualizar. Essa ideologia do gênero. Ah, crianças, vocês não são meninos nem meninas. Um dia você vai definir o seu sexo. Em casa nós temos que ensinar para eles. Filhinho, daí filhinho vem cá, está aquele triste. Filhinho, o que foi? Tem que ler a linguagem corporal dele. Se eles estão em conflito, está triste. O que foi, filho? Alguma coisa foi falada na escola? Não precisa ter vergonha, não. Fala para o papai, fala para a mamãe. Pois é, mamãe, falaram na escola que eu não sou menino. E a filha, falaram que eu não sou menina. Então, o que nós vamos fazer? Mostrar para eles a Bíblia. Homem e mulher, Deus os fez. Filho, filha, Deus fez o ser humano, homem ou mulher. Deus definiu. Você tem um DNA. Não vai entender o que é DNA, mas fale assim mesmo. Tem um DNA. Você tem DNA de homem ou você tem DNA de mulher? Por que eu sei? Você, Pedrinho, tem um pipi. E você, Joaninha, tem uma Margarida. Então você é um menino. E você é uma menina. Não deixe ninguém falar o contrário para você. Pronto.
nós temos que imunizá-los. Daí eles vão se graças a Deus, eu sou um menino. Você é um menino. E você tem que jogar futebol. E se alguém vier judiar da sua irmã, você tem que defender sua irmã. Uma vez lá na Miguel e eu, sabe, tem histórias muito engraçadas. Miguel, ele contava muita piada quando era criancinha. No recreio, ninguém mais brincava. Todo mundo ficava em volta do Miguel ouvindo as piadas dele. Isso quando ele tinha, sabe quantos anos? Uns 8 ou 9 anos de idade. Não sei o que aconteceu com ele hoje, que ele não conta mais piadas. E daí ele era fraquinho, eu era mais gordinho, mais fortezinho. Daí tinha alguns meninos que faziam bullying e batiam no Miguel. E eu não fazia nada. Daí Miguel chegava em casa e falava, papai, bateram em mim. Bateram em você? E o Esdras? O Esdras lá ficou dando risada e brincando com os outros. Daí meu pai me chamou. Você tem que defender o seu irmão. Se alguém judiar do seu irmão, você tem que correr atrás dele e falou, ele é meu irmão. Pare. Então na vez seguinte que houve, da próxima vez que houve isso aí, eu fui lá e defendi Miguel. Dei um soco no cara e ele começou a fugir. Eu fui até lá embaixo do banheiro e dei outro soco na cara dele. Yes, eu sou um herói. Era. Menino, o pai tem que ensinar menino. Não vamos ensinar meninos a brigar, tudo, mas tem que ter identidade. Tem que tirar o conflito. Se esse conflito fica lá dentro, quando chegar na faculdade, vai aparecer, ele vai reverter para o outro lado. Quem vai ensinar isso para o seu filho? O pai e a mãe. Se nós ficarmos calados, nos omitirmos, lá fora eles fazem a festa. E cuidado com o que eles assistem na televisão. Nós temos que ter critério. Então minha esposa, eu agradeço a Deus por ela. Ela era criteriosa. Eu não tinha muito tempo ali às vezes para cuidar dessas coisas. Ela que cuidava. Não, isso não é bom para você. Desliga. Então Daniel, meu filhinho, que hoje serve lá no Bucafé, lá em Uberaba, ele se tornou um fator de influência nos amigos. Vem uns amiguinhos tudo na minha casa, na estância, amiguinho dele, assistir televisão. De repente chegava aquele programa que não era bom. Daí meu filho Daniel levantava, tornou-se um líder. Desligava a televisão, isso não faz bem para nós. Vamos lá fora jogar futebol, vamos brincar lá fora. E todo mundo seguia ele para fora. Assim os nossos filhos aprendem já a ser líder, e influenciar outras pessoas. Entendeu, irmãos? Então eu poderia ficar falando um monte de coisa. Vamos ler agora o seguinte, irmãos. Vamos ler capítulo 6. Daí eu encerro com esse versículo. Deuteronômio capítulo 6. Versículos 4 a 9. Esses versículos são muito, muito encorajadores. Mas colocando em contraste com outro versículo lá de Apocalipse, capítulo 13, nos leva a nos assustar um pouco. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Inculcar é falar, é ensinar, repetir com insistência, é repisar, quer dizer, insistir. Lá fora eles estão sendo bombardeados pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás. Nós temos em casa, irmãos, olha o que o versículo fala, ó. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Eu agradeço a Deus outra vez para minha esposa. Nossos filhos todos estudaram em outra cidade, do lado de Sumaré, seja em Hortolândia, seja em Americana. Todas as manhãs, o Dinim levava os nossos filhos, filhos de uns irmãos, para a escola. Ia e voltava. Aquele tempo, meia hora de ida, meia hora de volta. O Dinim bombardeava eles. Com oração, com hinos, com a palavra, era direto. E isso teve um efeito tremendo, tremendo. É o que fala aqui. Assentado em casa, andando de carro, indo para o colégio, voltando do colégio, indo para o shopping, dentro do shopping, no restaurante, em casa comendo, na sala, em todo lugar. E ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal, olha só, na tua mão. Na mão, ó. E
E te serão por frontal entre os olhos. Aqui, ó, na testa. Aham. Já liga com o versículo de Apocalipse 13. No final do Apocalipse 13. Na passagem que fala que o falso profeta vai pôr a marca da besta. Onde? Na testa e na mão direita. O que significa testa? Muita gente fala, vai ser um chip, vai ser um chip. Não estou dizendo que não vai ser um chip. Pode até ser um chip. Pode ser algo mais adiantado ainda. Não estou dizendo que é nem que não é. Mas para mim, a marca da besta é um símbolo. E que para mim hoje está sendo colocado já. Principalmente lá fora. E para os incautos, dentro da igreja está sendo posto. O que significa pôr a marca da besta na testa? É fazer você pensar do mesmo jeito que o mundo pensa. É fazer você pensar como a sociedade pensa. A Bíblia fala que temos que colocar a palavra de Deus aqui, ó, por frontal entre os olhos. E Satanás quer tirar a palavra e colocar a ideologia dele. O que significa mão direita? Significa o que você faz. E Deus quer que todos os nossos filhos façam o que se faz lá fora. Ah, mãe, todo mundo fica. Todo mundo tem esse celular, eu também quero. Todo mundo tem esse tipo de roupa, eu também quero. Ou seja, é massificação, todo mundo igual. Os filmes futuristas de Hollywood já descrevem isso. Assistam os filmes futuristas de Hollywood. Acontece no futuro, 2048, 2080, coisa assim. É uma sociedade robotizada, massificada. Todo mundo levanta como se fosse máquina, indo trabalhar, voltando. E tem um tirano lá, aqueles líderes. Eles sim, eles conseguem pensar, eles dominam a sociedade. E os heróis do filme são aqueles poucos que têm identidade e que têm convicção e que salvam a sociedade. Nós queremos salvar o mundo. Nós temos que criar jovens que tenham convicção. Nós temos que ter convicção. A nossa palavra tem que soar como um alarme. Nós temos que ser os, como é que chama? Os arautos. Proclamar a palavra de Deus. Iluminar um mundo que está nas trevas hoje. Então todo mundo pensa do mesmo jeito. E as redes sociais são veículos usados pelo inimigo hoje para massificação. Todo mundo pensa do jeito, todo mundo quer as mesmas coisas. E a mão direita é fazer o que o mundo faz. E nossos jovens sofrem uma grande pressão. Eles querem fazer o que todo mundo faz. Mas Deus quer que nós façamos as coisas de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que salvar nossos jovens de que a marca da besta seja colocada nelas. Não é só nos jovens não. Tomar cuidado para que nós não recebamos a marca da besta. Para que nós não pensemos como as pessoas pensam lá fora. Porque às vezes, irmãos, existe esse perigo. Por isso que na conferência de jovens nós usamos o poder que me liberta do pecado e o poder que me liberta do mundo. Esse é o mundo. Por causa do tempo vou parar aqui, senão vou até meia-noite, irmãos. Senhor Jesus. Sobre os versículos, não falei nem 10% dos versículos. Mas eu creio que o encargo foi passado para vocês. Não nos omitamos. O pai, você como mãe, tem responsabilidade diante de Deus. Seus filhos são preciosos, são tesouros, são os talentos. Muita gente pensa assim, Deus, talento é o meu dom de fazer isso, fazer aquilo e tudo. Para hoje à noite, eu vou adaptar essa palavra. O talento que Deus te deu é seu filho. Aonde Deus deu um talento, aonde outro deu 2 talentos, aonde deu 5 talentos. Diferente número de filhos. E Deus quer que você multiplique esse talento. Invista nele. Para que seja um homem ou uma mulher útil a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou orar por todos vocês. Senhor Jesus, eu oro neste momento. Por todos os pais que estão presentes. Senhor, nos prostramos diante de Ti. E clamamos do fundo do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus. Neste mundo pernicioso, neste mundo maligno, cheio dessas ideologias malignas, nos sentimos muitas vezes incapacitados. Senhor, empodera os pais nesta noite. Dá para os pais a visão, os meios, os recursos
e o poder do Espírito Santo para educar os seus filhos, para ensinar os seus filhos a andar nos teus caminhos. Senhor, nós queremos nadar contra a maré. Não queremos ser levados pela tendência deste mundo. Dá para os pais que aqui estão esta noite tempo para gastar com seus filhos. Dá-nos tempo. Queremos separar um tempo para os nossos filhos, para investir neles, com a tua palavra, com o teu ensino, com a educação, com o nosso exemplo, com a nossa experiência, para que nossos filhos sejam ganhos por ti, tenham identidade própria, tenham convicção de quem são e quem querem ser. Abençoa os pais. Perdoa-nos, Senhor, por nossos erros, mas não queremos estar condenados. Pedimos teu perdão. Que essa palavra nos incentive e nos encoraje. Que os pais saiam daqui, Senhor, com desejo, com ânimo, encorajados para cuidar melhor dos filhos. Ouve a nossa oração. Através desse cuidado, abençoa a igreja, para que a igreja, no futuro breve, próximo, esteja cheio de homens de Deus, mulheres de Deus. Muito obrigado, Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre os pais. Revista-o de teu poder, da tua autoridade, das tuas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.